Então, pessoal, como eu falei pra vocês, tá? As atividades que a gente tem que fazer hoje em matemática é o livro de atividades, tá? O livro 2, o antigo, nas páginas 50, 51 e 52, tá? Na página 49 tem o início do exercício da página 50, tá certo? Então, diz assim: siga as pistas e descubra quantos metros há no trajeto que pode ser feito a pé durante a visita ao Zoo de Gramado, localizado no estado do Rio Grande do Sul, tá? E aí aqui tem o Zoo e aqui tem o que eu já tinha falado para vocês das curiosidades, tá? Que o Gramado Zoo não tem girafas, nem leões ou rinocerontes, pois os animais que moram lá são exclusivos da fauna brasileira. Bom, aí aqui, ó, peraí que a tia vai abrir aqui, na página 50, tá dando as informações pra gente descobrir a metragem, o tamanho do zoo. Então, diz que o número possui 4 ordens, então, como a tia falou pra vocês, ele vai ter unidade, dezena, centena e unidade de milhar, tá? Então, ele vai ter essas quatro ordens, tá? Então, unidade de milhar, centena, dezena e unidade, tá? E aí, ele diz que é formado por esses 3 algarismos. Então, o número, ele tem esses 3 algarismos. O 0, o 1 e o 8, tá? Aí, fala aqui pra nós que o maior algarismo daqui ocupa apenas somente a ordem das centenas, tá? Então, o maior algarismo daqui vai ocupar a ordem das centenas. E aí, diz assim: com estas dicas, é possível saber qual é o algarismo que ocupa a ordem da unidade de milhar? Se o maior algarismo ocupa a ordem das centenas, qual é o outro algarismo que pode ocupar a unidade de milhar para que esse número tenha as 4 ordens, tá? E aí, vocês vão responder se sim ou não e explicar o porquê do sim ou do não de vocês. Se dá ou não de saber qual é o algarismo lá da unidade de milhar, tá? Depois fala aqui para nós que o algarismo da unidade é o mesmo algarismo da dezena. Então, o algarismo que tem aqui na unidade é o mesmo que vai ter na dezena. O número vai se repetir, tá certo? O algarismo vai se repetir. Agora, você pode responder quantos metros há no trajeto que pode ser feito a pé durante a visita do zoo. Então, a gente vai ter que juntar aqui, ver quem é que vai ficar na unidade, quem vai ficar na dezena, quem vai ficar na centena e quem vai ficar na unidade de milhar e descobrir o número, os metros que tem lá no zoo, tá? E botar ali no resposta. Depois, no exercício 6, diz assim: você conhece o peão de bandeja? E aí fala para nós sobre o jogo. Um jogo tradicional, o peão de bandeja, exige habilidade e sorte. Basta colocar algumas bolinhas no meio da bandeja e girar o peão. Ele bate nas bolinhas e elas se encaixam nos buracos que indicam os valores da pontuação. Ganha o grupo que somar mais pontos. E aí diz assim: Lucas e Mauro estão jogando peão de bandeja com 6 bolinhas amarelas. Veja a seguir quais valores pararam. Então, aqui tem a bandeja do Lucas e aqui tem a bandeja do Mauro, tá? E aí, as bolinhas, ó, essas são as bolinhas. Estão vendo? Aqui, ó, também, tá? E aí, vocês vão ter que descobrir quais os números pararam, tá? E aí, aqui em cima, na página 51, fala assim, ó: somando a pontuação do Lucas, ele teve 1000 de novo, depois o 100, mais o 100, mais 10, mais 1. Então, todos os lugares que a bolinha entrou, tá? Aí, fala assim, ó: 2000, ó, 1000 mais 1000 dá 2000. 100 mais 100, 200. 10 e 1. Ele teve 2.211 pontos, tá? Então, aqui mostra a continha que foi feita.
E aí tá pedindo aqui pra gente descobrir a pontuação do Mauro. Então, a gente tem que voltar lá, ver quais foram as bolinhas que o Mauro... que tocou no Mauro, né? E medir, ver os valores, tá? A tia voltou aqui, ó. As bolinhas são essas daqui. Tá? Ó, a tia vai mostrar pra vocês quais são as bolinhas, tá? Que pode ficar confuso no desenho. Essas daqui são as bolinhas, tá? Então, vocês vão botar no quadro aqui e vão fazer o cálculo. E vai dizer quem ganhou a primeira rodada, se foi o Mauro ou se foi o Lucas, tá? Depois, na B, diz assim, ó. Na terceira jogada, Lucas fez 2.220 pontos e Mauro fez 2.301 pontos. Em quais números as bolinhas podem ter parado? Pinte as bandejas com os valores. Então, aqui, ó, vocês vão pintar as bolinhas em que essas jogadas que eles fizeram podem ter entrado, tá? Então, o Lucas tem que fechar 2.220 pontos e o Mauro 2.301. E aí, vocês vão pintar os buraquinhos para fechar esses valores, tá? Depois, na C, jogando com 6 bolinhas, qual é a maior pontuação que podemos somar? Então, vocês vão ter que ver, tá? Onde a gente pode colocar, quais os números de maior valor, a gente pode colocar 6 bolinhas e explicar aqui, tá certo? Depois aqui, ó. 6 amigos marcaram um encontro para as 3 horas para jogar futebol. E aí, aqui estão os amigos, ó. Aí, a gente vai lá para a página 52. Aí, aqui diz assim, reúna-se com 2 colegas, sigam as pistas e descubram as horas que cada amigo chegou no jogo e complete as tabelas. Então, cada um vai fazer na sua casa, tá? Então, diz aqui, ó. Francisco chegou meia hora antes de Maria, tá? Otávio chegou 15 minutos depois de Francisco. Henrique chegou 5 minutos atrasado. João chegou junto com Ana. Maria é sempre pontual. Então, Maria é sempre pontual. Olha a hora que eles marcaram, as 3 horas, tá? Maria é sempre pontual. Ana chegou 10 minutos adiantada, tá? Então, aqui, ó, vocês vão colocar os horários que cada um chegou. Francisco, Otávio, Henrique, João, Maria e Ana. Então, aqui no quadro, vocês vão colocar as horas, tá? Sendo que eles combinaram de se encontrar às 3 horas, tá? E aí, vocês vão ter que seguir aqui as dicas do texto, ó. Francisco chegou meia hora antes de Maria. Otávio chegou 15 minutos depois de Francisco. Henrique chegou 5 minutos atrasado. João chegou junto com a Ana. Maria é sempre pontual. E Ana chegou 10 minutos adiantada. E aí, vocês vão marcar aqui as horas. Vão escrever aqui as horas que eles chegaram, tá bem? Depois aqui, quem foi o primeiro a chegar? Então, vocês vão escrever. O primeiro a chegar foi o fulaninho, tá? Quem foi o último? Quem chegou por último? Então, vocês vão botar, fulaninho chegou por último, tá certo? Depois aqui, ó. O jogo aconteceu no período da manhã ou no período da tarde? Explique o que você descobriu. Então, vocês vão ter que me dizer se esse horário é da tarde ou da manhã e explicar o porquê, tá? Depois, aqui na 8, diz assim. Observe a quantidade de ovos em cada caixa a seguir. Então, aqui a gente tem uma quantidade, aqui a gente tem outra e aqui a gente tem outra, tá? Aí, vocês têm que contar. Quantas caixas de 12 ovos são necessárias para formar uma caixa com 24 ovos? Então, aqui vocês vão fazer uma continha para ver quantas caixas são necessárias para formar 24 ovos. Quantas caixas com 12 ovos, tá? E responder aqui. Depois, quantas caixas de 6 ovos são necessárias para obter 24 ovos? Então, quantas caixas dessa daqui a gente precisa para obter os 24 ovos? Aí, vocês vão fazer a continha. Depois, diz assim, ó. Com base na quantidade dos ovos em cada embalagem, complete
a igualdade a seguir. Então, aqui tá mostrando assim, ó, 24 ovos, tá? É igual a quanto dos 12 ovos, qual é a continha e quantos dos 6 ovos, tá? Então, pra gente obter 24 ovos, a gente tem que somar 12 mais quantos 12 e 6 mais quantos 6, tá? E aí, vocês vão completar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, vocês vão completar aqui, tá? Então, essas são as atividades que a gente ia fazer hoje na live, tá? Quando vocês terminarem, vocês mandem por e-mail. Mandem por e-mail tanto as atividades de português que a gente fez pela live, quanto essa aqui, tá certo? Lá pro Atividades EAD, tá bem, pessoal? Qualquer dúvida, mandem por e-mail, tá? Como a gente não conseguiu se despedir direitinho na live, um beijo, fiquem bem, bom final de semana e sexta-feira que vem a gente tem live de novo, tá certo? Tchauzinho!